A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 44. Diz assim o texto: Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Quando isso, acrescentavam-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Do versículo 37 ao 47. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma história maravilhosa. Quando nós falamos de avivamento, muitas das vezes nós entendemos de forma equivocada. As pessoas acham que avivamento é aquela igreja alegre, é aquela igreja em que muitas pessoas falam em línguas, profetizam, né, tem interpretações de línguas. Então as pessoas entendem que isso é avivamento. O avivamento é aquele camarada que prega animado, entendeu? E que tem uma voz assim que mexe com a igreja, com o emocional da igreja, e as pessoas acham que isso é avivamento. E quando nós olhamos aqui para o texto de Atos dos Apóstolos, irmãos, a gente vai perceber que avivamento é algo totalmente diferente de tudo isso que nós achamos que é avivamento. Tudo começa aqui em Atos, no capítulo 2, no início do capítulo 2, no Pentecostes. Diz ali o texto, irmãos, que eles estavam ali orando, buscando a Deus. E de repente veio um vento impetuoso ali. E todos ali ficaram cheios do Espírito Santo. Diz o texto que os apóstolos, irmãos, eles começaram a falar em línguas, em outras línguas. Diz ali o texto, irmãos, que eles estavam ali habitando, ali no versículo 5, no capítulo 2 aqui de Atos, que, ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar de sua própria língua. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, alamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da África, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus? Todos atônicos, irmãos, e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombavam, diziam: estão embriagados. Irmãos, algo sobrenatural aconteceu aqui. Diz que os apóstolos, homens, a maioria iletrados, falavam em outras línguas. Que coisa maravilhosa. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que o verdadeiro avivamento, ele nos capacita
não só de uma forma, primeiro de uma forma interna, que é a conversão, que é o crer em Jesus Cristo, né? A partir do momento que nós cremos, que nós nos convertemos, que nós aceitamos a Jesus como Senhor e verdadeiro Senhor da nossa salvação, da nossa vida, a partir daí o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, nos capacitando para fazer a obra. Então nós percebemos que o avivamento é a capacitação que o Espírito Santo nos dá para fazermos a obra do Senhor. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Diz a Bíblia que esses apóstolos, muitos deles mal falavam as suas próprias línguas. Pessoas iletradas estavam falando em outros idiomas, que as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. Como pode esses homens aí falando em outras línguas? E é isso que Deus faz. Mas a Bíblia diz, irmãos, aqui que mesmo diante do sobrenatural sempre tem os incrédulos. E outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Aí no versículo 14 diz, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesse termo. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Aí ele começa a pregar o evangelho. Provavelmente, irmãos, eu creio, eu percebo aqui no texto que no versículo 13, outros, porém, zombando diziam, esses outros, eu acredito que provavelmente seriam judeus que falavam a língua dos apóstolos, a mesma língua. Provavelmente seriam eles, porque o objetivo maior de Deus aqui, do Espírito Santo de Deus, era capacitar, era mostrar o sobrenatural justamente para esses judeus de línguas estrangeiras. Que o objetivo aqui era proclamar o evangelho a todas as nações. Era para que o evangelho fosse espalhado e essas pessoas foram impactadas. E esses judeus aqui, essas pessoas que zombavam, provavelmente ficaram sem entender, porque, poxa, eles estão falando outras línguas, será que estão bêbados? Provavelmente, eu creio que esses aqui no versículo 13 são judeus que falavam a língua dos apóstolos e zombavam. Aí entra Pedro e começa a pregar. Começa a relembrar a eles o que era aquilo, o que é aquilo. Aí a Bíblia diz, irmãos, que depois que Pedro ele faz essa pregação, muitos creram. Aí no versículo 37, ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então eles precisavam se arrepender. Precisavam de arrependimento. Então todos ali precisavam se arrepender dos seus pecados. E aí depois serem batizados e serem cheios do Espírito Santo. O que nós entendemos, irmãos? Que é necessário uma conversão verdadeira. Após a nossa conversão genuína, aí acontece o derramar do Espírito Santo em nossa vida. Que é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de pregar o Evangelho. São os dons espirituais. Aí sim entra os dons espirituais. Aí entra os dons espirituais. E qual é o objetivo dos dons espirituais, irmãos? É nos capacitar, é nos preparar para fazer a obra de Deus. O problema, irmãos, que muitas das vezes o verdadeiro avivamento ele não se faz presente na vida de muitas pessoas. Nós precisamos buscar, irmãos, esse avivamento. Nós precisamos buscar essa capacitação do Espírito Santo para pregarmos o Evangelho, para sermos testemunha, não só na Judéia, como em Jerusalém, por todos os confins da terra. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, pedindo a Deus que Ele nos capacite. Irmãos, no versículo 39, aí Pedro ele vai explicar para eles, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, esse cheio do Espírito Santo, essa capacitação, ela é para todos aqueles que nascerem de novo em Cristo Jesus. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, afastai-vos dessa geração perversa. Então, versículo 41, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia
de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se converteram, meus irmãos. 3.000 pessoas. E é isso que Deus faz. Quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te capacita para você pregar, para você falar do amor de Deus, para você viver esse evangelho genuíno com seu testemunho, com sua vida, pessoas são impactadas. Impactadas. E diz a Bíblia, irmão, no versículo 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui também é outra característica de pessoas avivadas. As pessoas, quando são avivadas, irmãos, elas vivem em comunhão, elas perseveram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, elas vivem em unidade. Versículo 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. E é isso que nós precisamos buscar, irmãos. Nós precisamos ser unidos. A igreja de Jesus Cristo precisa estar em comum acordo, buscando ao Senhor, buscando essa capacitação do Espírito Santo para que possamos pregar o Evangelho a toda criatura. Quando nós lemos aqui Atos dos Apóstolos, irmãos, nós percebemos que o Espírito Santo, ele é o detentor da sabedoria. O Espírito Santo, ele nos capacita. É por isso que Jesus, quando foi, ele chegou para os discípulos e disse: eu irei, mas deixarei o Espírito Santo. Ele convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo nos dá autoridade. O Espírito Santo nos dá dons especiais para que possamos pregar o Evangelho. Quantas pessoas, irmãos, analfabetas, que aprenderam a ler nas Escrituras, soletrando as primeiras palavras, hoje sobem no púlpito para pregar, que você fica besta, você não consegue compreender como pode uma pessoa iletrada pregar com tanta autoridade e com tanta coerência teológica. A gente vê tantos teólogos aí sendo incoerentes teologicamente, e você vê do outro lado pastores iletrados, que ainda existem, ainda tem, pregando o Evangelho com toda a autoridade de forma coerente e teológica. Isso é o Espírito Santo que capacita. Pastores que Deus dá dons especiais para orar pelos enfermos, e enfermos são curados. Mas para nós termos, irmãos, para nós recebermos esses dons espirituais aqui de Atos, é necessário arrependimento de pecado. É necessário se arrepender, é necessário se converter, é necessário aceitar a Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador. É necessário uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. É necessário que nós possamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que nós precisamos. Porque o resto é com o Espírito Santo. É Ele que capacita. É Ele que vai te dar sabedoria. É Ele que vai te dar conhecimento. Nosso papel é buscar. Nosso papel é fazer a nossa parte. O resto é com Ele. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos. Que possamos verdadeiramente ser avivados em Cristo Jesus. E que onde quer que estejamos, possamos impactar pessoas com o sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E o verdadeiro avivamento se faça presente em minha vida e em sua vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.